Mais uma vez, bom dia para vocês. Que bom que vocês vieram adorar o Senhor. Esperamos que outros também cheguem. E você que está aí online, conectado através da internet, é um privilégio chegar até você. E com certeza, e eu repito todos os sábados, Deus tem grandes bênçãos para nós que viemos ao santuário, mas também tem grandes bênçãos para você aí, aonde você está. O nosso culto hoje, conforme você pode perceber, será um culto especial, porque estaremos celebrando o sacrifício que Jesus fez na cruz, através da cerimônia da Santa Ceia. E nós esperamos que essa renovação de fé e confiança nesse sacrifício possa usufruir uma certeza maior do nosso coração, de que pela graça somos salvos através da fé. Deus os abençoe e sejam bem-vindos. Oremos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa de oração e te adorar e louvar. Obrigado, Senhor, pelo pastor que irá pregar hoje aqui na igreja, que o Senhor possa enchê-lo do Espírito Santo e que a mensagem dele entre nos nossos corações. Amém. Cuida do culto, que essa igreja possa ser muito forte na sua palavra. Amém. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Som. Bom sábado. Bom sábado, igreja. Essa semana o pastor sugeriu que a gente cantasse uma canção que eu gosto muito, inclusive é a canção predileta do meu pai, que é Amazing Grace. E eu queria dizer só uma coisa antes de cantar, que todos nós estamos igualados pela graça em Jesus Cristo, amém? Não existe diferença entre nós, que você possa refletir nisso aí. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Now am found.
tentações cairão sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz agora sou. Feliz agora eu sou. Amém. Esse é o nosso momento de ofertório. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno texto que diz assim: os dízimos e ofertas são parte importante da nossa intimidade com Deus e são praticados há muito tempo pelos servos do Senhor. É algo fundamental do nosso relacionamento com Deus e expressa o nosso amor a Ele. Devolvemos os nossos dízimos e ofertamos. E isso é parte importante da nossa fidelidade para com Deus. Tem o texto de Lucas 21, de 1 a 4, que nos conta uma linda história que diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E ele disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Que possamos nós devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas de acordo com o que diz o nosso coração e também de acordo com o que diz o nosso Pai Celeste a nós. Vamos orar pelas ofertas e os dízimos. Pai amado, grandioso eterno Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui neste sábado, de podermos trazer à tua casa, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, que possamos fazer tudo de acordo com a tua vontade e segundo aquilo que tu pedes a nós. Em nome de Jesus, tudo colocamos em tuas mãos. Amém.
sábado, irmãos, feliz sábado, igreja. Eu sei que o frio deixou muita gente meio presa em casa, né? Acho que oficialmente do inverno, acho que vai ser o dia mais frio hoje, né? Não sei se todo mundo viu a previsão. Essa noite, não quero assustar ninguém, vai chegar 27, uma coisa assim. Amém? Alguém fala amém? Eu falo amém, porque eu gosto do frio, tá, gente? Cadê o pastor Barroso? Pastor, estamos aqui, hein? A gente não sai daqui não, tá? Fui passear na Flórida lá 2 finais de semana, cruz credo. Isso que era outono. Esse negócio de 80, 90 para mim não serve, não. É só para vir na praia mesmo. Gostaria de ler com os irmãos, antes de nós começarmos. Não começarmos o momento de louvor, porque já estamos louvando desde a escola sabatina, obviamente, mas são momentos de música. Um texto de Apocalipse, capítulo 4. E se vocês puderem acompanhar comigo. O livro de Apocalipse é um livro forte, é um livro de palavras fortes e conceitos fortes, de muito significado. Mas sempre me vem à memória esse texto quando se fala da santidade de Deus. A partir do verso 6, Apocalipse 4, na minha versão João Ferreira de Almeida, não sei se vai bater ali com a tela, mas podemos seguir. Diz assim: também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos e diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro, tinha o terceiro ser semelhante como de um homem, o rosto como de um homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite, nem de dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há por vir. A Bíblia declara que toda a criação louva a Deus. Hoje de manhã o Ben estava ouvindo a música do Arautos, dizendo que toda a criação, os animais, todos louvam a Deus. Por que nós seres humanos temos tanta dificuldade em louvar a Deus? Porque nós temos tanta resistência em entender que Deus é poderoso, Ele é mantenedor de todas as coisas, e Ele me ama, e portanto Ele quer o meu bem. Ao nós cantarmos este medley, vamos dizer assim, nós temos, vocês vão perceber aqui algumas músicas sobre a santidade de Deus. Gostaria de pedir que nós fizéssemos um esforço mental, de imaginarmos que como se estivéssemos perante o trono de Deus nesse momento, adorando, quem sabe com os olhos cobertos por causa da sua glória, mas adorando em espírito e em verdade. Gostaria de pedir que fiquemos de pé para esses hinos. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Santo, 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 Deus onipotente,
nós te adoramos, Senhor, em espírito e verdade nesta manhã, porque o Senhor é Deus onipotente, porque o Senhor é Criador e mantenedor de todas as coisas, desse vasto universo, mas também na nossa vida, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ter o real espírito de adoração que precisamos ter nessa manhã, para recebermos o Espírito Santo, para recebermos a unção da Tua Palavra, e sejamos assim transformados pela contemplação da Tua beleza. Amém. Pode se sentar.
nosso cenário foi introduzido, né? O novo. Alguém, pastor? Tá certo? Exatamente. Até lá nós tínhamos o Cantai ao Senhor. Quantos cresceram cantando Cantai ao Senhor? E a gente ganhou muitos hinos lindos nesse cenário. A gente perdeu alguns também. E esse foi um dos que a gente perdeu. Mas eu queria resgatar hoje. Quem não conhece, é bem fácil de aprender. E a letra dele, com certeza baseada lá nas epístolas de João. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse conceito é muito bonito. Eu acho que a gente está precisando muito disso nesse mundo hoje. A gente ora às vezes tanto, mas se a gente não ama, como é que Deus vai aceitar a nossa oração? Vamos ficar de pé? E aqueles que conhecem, por favor, cantem bem forte. Aqueles que não conhecem, aprenderem esse hino. Quero convidá-los a uma paráfrase de um relato bíblico encontrado no Evangelho de Lucas, o capítulo 17, a partir do versículo 11. 10 homens estavam unidos por um mesmo destino. Eram leprosos e o caminho deles seria perambularem pelos caminhos até as suas carnes se decomporem e chegarem à morte. Eles já tinham escutado a respeito de um Jesus que fizera muitos milagres, e quando tiveram notícias da aproximação dele, correram e a uma certa distância disseram: Mestre, tem misericórdia de nós? E Jesus objetivamente lhes diz: vão até o sacerdote e apresentem-se a ele. E enquanto andavam, repararam certas transformações no seu corpo. E cada um deles, encantado com o que via, imagino, aceleraram o passo. Queriam logo do sacerdote, assumir as suas famílias de volta, seus negócios, enfim, os cuidados. Mas o que acontece é que, dentre eles, um parou, observou-se, e então deu volta. Correu não no sentido do santuário, não para encontrar o sacerdote, mas foi ao encontro de Jesus. Ele queria mostrar
o milagre acontecido em e não teve outro recurso. Ele cantava, ele louvava, e quando chegou diante de Deus, trouxe aos seus pés, o adorou, agradeceu. Enquanto os outros estavam já ocupados mentalmente com os cuidados da vida, aquele homem estava diante de Jesus agradecendo pelo milagre acontecido. E Jesus lhe dá muito mais do que ele imaginava. Jesus olha para ele e disse: vá, a tua fé te salvou. E ele sai dali não para viver 30, 40 anos mais, que seria uma sobrevida maravilhosa aos olhos daqueles outros, mas ele tem diante de si a vida eterna, a salvação. Como está o seu coração? Ocupado com os cuidados desta vida? Preocupado com os afazeres, com os negócios, com os problemas da família? Eu quero convidá-lo a vir aqui à frente para dizer o tamanho da sua gratidão pelo que Deus tem feito em sua vida. Todos aqueles que têm dentro do seu coração esta gratidão e gostariam de dizer a Jesus do seu louvor, da sua gratidão, venham até aqui à frente. Nós vamos nos colocar na presença de Deus para dizer-lhe da nossa satisfação e da nossa alegria. E com certeza este Deus haverá de tomar os cuidados necessários para resolver os problemas que tenhamos. Para pedir a tua paz, Pai, quero dizer que teu amor me satisfaz, tua proteção no meu viver se faz. Pai, quero sentir tua eu venho a ti para pedir a tua paz. Pai, quero dizer que teu amor me satisfaz, proteção no meu viver se faz. Pai, quero sentir tua paz. Pai, quero sentir Dobremos os nossos joelhos na presença de Jesus. Senhor, te louvamos, bendizemos ao teu nome, te agradecemos pelas maravilhas que tens operado em nós. Neste momento singelo, Senhor, derramamos diante de ti o nosso coração no desejo único de receber a tua graça, de receber a presença do teu Espírito em nós. Abra o nosso coração às verdades eternas e lide, Senhor, com as dificuldades que temos enfrentado. Alguns de nós temos dificuldades na família, no trabalho, enfim, Senhor, tu conheces as necessidades de cada um dos teus filhos.
venha supri-las de acordo com a multidão das tuas misericórdias. Nos entregamos nas tuas mãos nesta hora, Senhor, e desejamos louvar-te e bendizer-te todos os dias da nossa vida, por Jesus. Amém. Bom sábado. Não fiquem surpresos, eu não vou pregar hoje, tá? Muitos devem ser já estão familiarizados com esse instrumento médico. Alguns, como o pastor, têm a dificuldade de dizer o nome. Se chama estetoscópio. Ele serve para escutar o coração. Os problemas cardíacos são os que mais matam e são muito frequentes. E eu queria falar para vocês um pouquinho sobre um desses problemas, que é a arritmia. E eu queria, para fazer uma forma mais prática, para a gente ver um vídeo junto, enquanto eu vou falando e explicando um pouco a questão desse vídeo. O coração, ele bate normalmente entre 60 e 100 vezes por minuto. Quando a gente faz atividade física, ele bate um pouco mais rápido, e quando a gente está em repouso, ele bate um pouco mais devagar. Isso garante com que o sangue oxigenado, ele chegue para o cérebro, pulmões e todos os outros órgãos do corpo também. Existe um sistema especializado no coração, que são um sistema de condução, que eles enviam impulsos elétricos. E quando isso não funciona bem, o que vai acontecer? Se chama arritmia, quando o ritmo cardíaco é normal. Quando o ritmo cardíaco é muito rápido, ele se chama taquicardia. Quando o ritmo ele é irregular e pode ser também muito rápido, ele se chama fibrilação. Para algumas dessas arritmias, a gente pode ser que precise de um procedimento. E esse procedimento é o que a gente está vendo, se chama cateterismo por ablação. Geralmente a gente dá uma anestesia local no paciente, na região inguinal. Depois a gente vai inserir um mecanismo que chama bainha de catéter, que é um tubo curto e oco, por onde a gente vai introduzir um catéter. Esse catéter é um tubo longo e flexível. E a gente vai começar a colocar esse catéter pela região inguinal e vai subindo pelos vasos, pela veia femoral nesse caso, depois pela veia cava inferior, até chegar ao coração. E a gente vai monitorando todo esse processo até chegar no coração. Quando chega no coração, a gente vai tentar detectar quais são as localizações da arritmia. Para isso, a gente usa o que a gente chama de monitoramento, mapeamento 3D do coração, que é o que a gente está vendo aí agora. Isso permite a gente ver exatamente a localização onde está. A ponta do catéter, ela pode ser quente ou fria. Ambas têm a mesma função, que é de ablação, que é de queimar, fazer como uma cauterização ali. Isso faz com que o tecido pare de funcionar. Nessas arritmias que são superiores auriculares que a gente está vendo, se o foco é bem pequeno e específico, a gente faz uma ablação focal. Bem pequeno, como a gente pode ver no mapeamento 3D. Se é
difuso agora, como a gente está vendo, a gente vai chamar o procedimento de um remodelamento da aurícula por ablação. Da mesma maneira, se a gente tem arritmias da parte ventricular do coração, que é a parte inferior, que é o que a gente vai ver agora, nesse corte do coração, a gente pode fazer esses mesmos procedimentos. A gente vai introduzir o catéter na parte ventricular, que vai ser a parte inferior agora, e a gente vai fazer ou uma ablação focal ou um remodelamento, dependendo de quanto de defeito eu tenho. Vocês gostaram da aula? Que tremendo. Eu pedi ao Diego, e nada melhor do que ele para falar sobre esse assunto, né? Cada um no seu galho, como diz o outro. Obrigado, Diego. Eu gosto muito de ler e ouvir o pastor Max Lucado. Acho maravilhoso os escritos dele, etc. E essa semana eu estava pensando no tema sobre a Santa Ceia, etc. E eu descobri uma coisa que eu não sabia. Ele passou por essa experiência. E ele estava contando, interessante, ele disse que, claro, os médicos começam a oferecer medicamento aqui, outro medicamento ali, para tratar e tal, etc. E chegou o momento que os medicamentos não foram suficientes para resolver o problema. Então o médico dele disse, olha, tem que passar por esse processo. Como é que é o nome? Ablação. Aí o médico explicando que esse aparelho vai lá e queima algumas partes do coração. E ele aproveitou e disse, mas doutor, o senhor vai com um aparelho desse aí sofisticado, entrar no meu coração e vai queimar, vai destruir essas células que não funcionam direito? E o médico disse, é isso mesmo. E depois de algum tempo, e não é curiosidade, ele é pastor, né? Ele disse, doutor, já que o senhor está me falando que vai fazer isso, eu quero lhe dar uma sugestão. Por que o senhor não avança em outras partes do meu coração e tira também outras coisas que não prestam? A vaidade, o egoísmo, né? E ele foi citando lá algumas coisas. Aí o médico disse assim, não, lá na universidade não havia essa cadeira. Isso eu não posso fazer. Mas Deus pode. Né? Deus pode fazer. Só que é algo que a gente não tem como explicar, não tem como dizer que é feito, mas você sente os efeitos. Não é? E nesse caso, eu queria dizer a vocês que desde que o pecado entrou no mundo, lá com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foi revelado ao ser humano um atributo de Deus que é fantástico. Chama-se graça. A Sarah White, essa escritora que nós respeitamos tanto, ela escreveu algo interessante e eu queria partilhar com vocês. Veja só, pela desobediência aos mandamentos de Deus, aos regulamentos de Deus, o homem caiu em pecado e, por isso, ficou numa situação de ser condenado. Estou usando minhas palavras. E, então, por causa da queda, surgiu à disposição do ser humano esse atributo de Deus chamado graça, que veio como algo oferecido para alguém que não merece, e nesse caso, para o pecador. Mas é interessante que ela usa uma expressão aqui muito linda, está num livro devocional chamado God's Amazing Grace. God's Amazing Grace. E ela fala assim, que o ser humano nunca teria conhecido o significado dessa palavra se não houvesse pecado.
Em outras palavras, imagine, no céu, os seres celestiais, ela afirma isso, eles não têm noção do significado do que é graça. Mas por causa do pecado, Deus então acionou, não é, essa solução para resolver esse problema. Veja como que Deus é tão bom, tão interessado para o nosso bem. Ou seja, algumas pessoas falam que você nunca vai pegar Deus desprevenido. Ele sempre tem uma saída para você quando você imagina que já está perdido. Agora, uma vez que esse atributo está à nossa disposição, a pergunta que eu faria é o seguinte: você tem usufruído, tem aproveitado dos benefícios da graça? Vamos imaginar, o dia já está para amanhecer, você ainda está dormindo, e o alarme já está chegando, aquele momento de pá, explodir aí. Você acorda, se arruma, toma o seu café, vai para o trabalho, ou vai para a escola, ou vai viajar, tem gente aí que viaja muito, né? Vai encontrar com o seu patrão, ou vai encontrar com os seus empregados, e o dia vai passando, você para almoçar, depois você volta para casa, e você se arruma, janta, vai dormir, no outro dia o alarme, e assim, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Às vezes, isso se torna tão mecânico, tão automático, que as coisas acontecem e a gente nem percebe. É uma rotina. É uma rotina. Mas para algumas pessoas, vem uma outra pergunta. Afinal, o que é a vida? Por que eu estou aqui? Né? Qual o propósito? É todo dia a mesma coisa. E se vamos falar dos crentes e adventistas do sétimo dia, e aqui da área de Washington, que frequenta essa igreja, é a mesma coisa. A gente chega aqui nessa igreja, às vezes o microfone falha, não é? E tem uma coisa para consertar, e tem outra para fazer, e tem almoço, outro dia não tem, a música é boa, enfim, é a mesma coisa. E, de novo, o que isso representa para mim? Por que eu estou aqui? E aí eu queria, de novo, chamar a atenção de vocês da importância de valorizar a graça. Porque nessa sequência do dia a dia, você se depara também com a doença, você se depara com a frustração, você se depara com acidentes, você se depara com pessoas que mentalmente estão totalmente desequilibradas, fazendo e executando coisas horríveis. No caminhar do dia a dia, você se depara com cemitérios e até com a morte. E por falar em morte, a Carlinha está aqui? A Carla? Carlinha, vem cá. A Carlinha perdeu o irmão dela semana passada. E eu gostaria de fazer uma oração com você. Mas é assim. A criança nasce, cresce, vai para a escola, se torna adulto, e os dias vão passando, e de repente estamos com situações dessa forma. O que é a vida? Por quê? O que eu estou fazendo? Por que eu nasci? Carla, gostaria muito de orar por você, por sua família, e pedir a Deus que conforte o seu coração e os demais. Vamos orar. Deus nosso Pai, estamos neste momento pedindo a Ti, a Tua misericórdia, essa graça maravilhosa de Jesus, para que o coração da Carla seja revestido dela, e de seus familiares também,
A perda é irreparável, mas em ti há esperança. E que essa esperança ocupe o lugar dessa perda, renovando cada dia e abreviando o momento de um encontro. Nos entregamos em tuas mãos, agradecidos em nome de Jesus. Eu tenho uma lembrancinha para você, uma florzinha. Irmã Irene. Obrigado, cara. Devemos orar uns pelos outros. Talvez você seja essa pessoa que eu estou me referindo, num tipo de trabalho, num tipo de situação, enfrentando isso ou aquilo, mas talvez você é aquela pessoa que vem à igreja regularmente. Regularmente. Eu faria uma outra pergunta. Seria o caso de você vir à igreja regularmente porque os seus pais disseram para você vir? Estou falando aqui para os mais novos, os mais jovens. Por que eu vou à igreja? Porque meu pai não me deixa ficar em casa, porque fica me perturbando cedo, me chamando para acordar. Talvez você seja aquele que, não, eu venho à igreja porque eu gostaria de ter uma atenção especial de Deus, e por isso eu trouxe uma boa oferta. Aliás, essa igreja aqui, para receber boa oferta, tem o seu lugar também, né? Estamos falando aí de fazer algumas reformas. Essa semana devemos aí assinar o contrato para trocar aí as máquinas, consertar esse corredor, enfim. Mas seria esse o motivo de chamar a atenção de Deus fazendo algo bom? Ah, eu devolvo meus dízimos porque realmente é uma prova da minha fidelidade. Mas pode ser que você seja aquele indivíduo que abre a Bíblia, lê, medita, ora, mas as coisas não mudam. Estão ali. Senhor, onde tu estás? Por que esse silêncio? Eu queria dizer para você que Deus está interessado no seu bem-estar. E digo mais, se lá no Éden Ele colocou um casal perfeito, sem nenhum problema, e mesmo assim Ele já estava com um plano, vamos dizer, o plano B preparado, imagine você e eu que já vivemos no meio de uma complexidade tão grande. Claro que Ele já tem uma solução para o seu problema. Claro que você pode confiar de que Ele está atento para você. E é possível até que se for o caso de você vir a uma igreja como essa, e de repente você nem sabe por que está aqui, não sabe explicar realmente, mas você ouve a respeito de um Deus que recebe pecadores, que come com pecadores, um Deus que aceita filhos que se afastam, mas que voltam, e Ele está de braços abertos para receber. E esse Deus é o Deus que está tentando chamar a sua atenção, é que está tentando oferecer essa graça maravilhosa que Ele tem à sua disposição. E essa graça, ela transforma o ser humano. Essa graça, ela faz você ser uma nova pessoa. Por isso, quando você recebe esse momento especial na sua vida, esse atributo de Deus, que nada menos é e nada menos deixa de ser, é a graça que é oferecida a alguém que não merece. Você não deve e nem pode exigir graça, exigir esse favor. Agora, existe um outro detalhe. Principalmente aqui entre nós, cristãos, que frequentamos igreja, se eu perguntar para você o que é graça, eu creio que você vai dizer para mim o que é graça.
Se eu explicar para você, se você acredita na graça, eu acredito que você vai dizer sim, não é? Mas existe algo diferente que eu gostaria de fazer você pensar. Até porque no dia a dia a gente fala muito em graça, oferecemos graça de muitas formas. Mas o que eu gostaria que vocês pensassem é algo simples e profundo. Você já foi transformado pela graça? Pensa. O que você acha? Você já passou por essa transformação? O apóstolo São Paulo, ele escreve assim: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Ou seja, quando você é transformado pela graça, você passa a viver da forma como Cristo vive. Você já não é o que era ontem. Você hoje é uma nova pessoa. Agora, como isso pode transparecer no dia a dia? Aquele indivíduo que não era muito calmo, ele passa a ser um pouco mais calmo. Aquele indivíduo que não gostava muito de estar disposto e positivo, agora ele é assim. Ele agora é mais atencioso, é mais humilde, é mais submisso, é mais calmo. Alguns anos atrás, chegou aqui o irmão Figueiredo. Ele deixou a família no Brasil. Depois de 3 anos, a família veio para cá. No Brasil, ele não tinha nada a ver com a questão espiritual, etc. Aqui ele conheceu Jesus, se tornou membro da igreja, e etc. Mas o que me chama a atenção é que 3 anos depois, a esposa e os filhos receberam o visto e vieram para cá. E a esposa disse para nós assim: fisicamente é ele, é o mesmo, mas é outra pessoa. É outro comportamento. É diferente do que vivia lá no Brasil. Eu não quero avaliar a vida de ninguém, porque isso não é meu trabalho, mas o que eu quero dizer é que quando você e eu temos uma vida transformada, isso vai aparecer diante daqueles que vivem perto de nós. E Deus tem esse desejo. Desde o Éden, Ele quer restaurar a sua imagem e semelhança nos seus filhos. No livro de Ezequiel, aqui nós temos uma demonstração, Ezequiel capítulo 36, verso 26. Ezequiel 36, verso 26. Deve aparecer lá na tela, mas eu quero dizer para vocês e ler esse verso, que é o interesse de Deus por nós hoje. Ezequiel 36, verso 26. Está lá? Veja só, Deus demonstra esse interesse. Ele diz assim, olha: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Às vezes eu fico pensando no trabalho dos médicos. Fantástico, maravilhoso. Mas isso que os médicos fazem é uma miniatura do que Deus quer fazer. E pode fazer. Assim como nós confiamos no médico para um procedimento desse que foi explicado, nós podemos confiar em Deus porque Ele tem capacidade e poder e condições de fazer. Eu não sei como que Ele vai tirar um coração. Não é literalmente. Entende? Mas essa palavra, metáfora, que está aqui, com certeza, significa para nós o milagre da salvação. Quando a graça de Deus é introduzida na sua vida, ocorre o milagre da salvação. E o milagre da salvação, como já diz o pastor Bulhon, não se explica, mas se aceita.
não é? E essa transformação, ela é em decorrência à nossa entrega, à nossa confiança. E há um detalhe interessante que nós não podemos deixar de mencionar. Algumas pessoas pensam que para entregar a vida a Jesus, vai ter perdas. Eu me lembro de uma pessoa uma vez que disse assim: pastor, eu entendo que a Bíblia fala sobre a guarda do sábado, mas enquanto eu não tiver um trabalho que me dê liberdade para guardar o sábado, eu não posso realmente dedicar a minha vida a Deus. Em outras palavras, entregar a vida a Deus envolve perda para essa pessoa. Às vezes, nós agimos de forma semelhante em outras circunstâncias. Mas eu queria dizer para você que quando você entrega seu coração para Deus, Ele te dá outro em troca. Você não perdeu nada. Quando você entrega seu coração para Deus, Ele dá outro em troca. E eu quero terminar, antes de participarmos dos emblemas da ceia, de uma história verídica, que ocorreu na primavera de 2010. Essa família Stort, no mês de março, eles foram para o Colorado, saíram do Texas, foram para o Colorado, numa região para esquiar. A história que eu li e que vi em vídeos conta a alegria dessa família ao sair para as férias para esquiar. Ficaram alguns dias naquele resort e me parece que no último dia, a Taylor, essa jovem que está aqui à minha esquerda, de 13 anos, ela desceu com o seu esqui e teve um acidente violento, batendo em árvores, etc., e faleceu. Imagine vocês aquele entusiasmo de férias familiar, num lugar distante, fora de casa. Que transtorno, que tragédia. Longe do hospital, naturalmente uma área difícil de acesso, neve. Aquela família ficou devastada. O que fazer? O que fazer com o corpo? Vamos enterrar aqui? Vamos levar para onde? E aquela sensação terrível de perda. E no hospital, quando eles conseguiram chegar no hospital, porque a filha foi de uma outra forma, naturalmente, os médicos disseram que a Taylor não tinha condições mais de vida. Já estava com o cérebro paralisado, enfim, ela faleceu. Mas o médico teve uma ideia. Vocês já pensaram na possibilidade de doarem órgãos da Taylor para outras pessoas? E ela era uma menina tão querida, tão ativa. Se vocês lerem essa história, pode procurar aí no YouTube, no Google. As pessoas gostavam tanto da Taylor que os pais, nossa, deu aquele tchan, né? Com certeza, era isso que ela gostaria. E autorizou. E um dos órgãos que foi doado foi o coração. No Phoenix, Arizona, vivia a Patrícia Winters. A Patrícia, ela já estava há 5 anos sofrendo com um problema sério de coração. Seríssimo. Para vocês terem ela era casada e tinha 2 crianças, mas nessa ocasião da morte da Taylor, a Patrícia dormia em média 18 horas por dia. Estava assim num estado tremendo de dificuldade e a morte se aproximando.
E o coração da Taylor chegou até a Patrícia. 6 meses depois, a mãe da Taylor, a senhora Tara, ela conseguiu descobrir quem estava com o coração da filha. E ela fez os arranjos, pediu permissão, e eles saíram do Texas e foram ao Arizona para encontrar com a Patrícia. Ali estão os pais da Taylor e no meio está a Patrícia. Foi um encontro emocionante. Eu acho que muito mais emocionante para vocês que são mães. A Tara, a mãe da Patrícia, da Taylor, ela pediu, ela queria pelo menos ouvir mais uma vez as batidas do coração da Taylor, sua filha de 13 anos. A Patrícia estava com 39 anos nessa ocasião. E eu posso imaginar, não estou dizendo que foi assim, que foi a coisa, mas eu posso imaginar a mãe da Taylor pegando esse aparelho, estetoscópio. Eu treinei tanto, mas é complicado, viu? É complicado. E eu posso imaginar a Tara, a mãe da Taylor, encostar um aparelho desse no peito da Patrícia e escutar. Pergunta: coração de quem ela escutou? Dá para imaginar? Uma coisa tremenda. Claro, ela escutou as batidas do coração da filha. Saiu dali e eu fico pensando, quando você é transformado pela graça, Deus promete colocar em você um novo coração. Deus tem essa capacidade de transformar vidas, porque Ele oferece a sua graça para todos nós. O meu médico está por aqui? Imagine você. Deus começa a atuar na sua vida. Ele começa a fazer transformações na sua vida. Tem 2 razões porque essas 2 pessoas estão aqui. Número 1, porque ele é um médico. Número 2, porque minha esposa passou por esse procedimento. Mas a razão de eu ter contado essa história, que realmente é comovente, é para você e eu pensarmos no seguinte. Imagine Deus pegando esse aparelho, estetoscópio, fala baixinho para não errar, e chegar no seu peito e escutar as batidas. Coração de quem que está batendo para Deus? Não seria o coração do seu Filho amado Jesus Cristo? Que agora bate no seu peito? Irmãos, obrigado. Esse é o milagre da salvação. Por isso que o apóstolo Paulo disse, não sou eu mais quem vive. Cristo vive em mim. Aquilo que você gostava de fazer, passou a ter um sabor errado,
você já não gosta mais. Os lugares que você gostava de frequentar, não, já não tem prazer mais nisso. Enfim, o comportamento, a forma de agir, tudo muda na vida do cristão. E eu queria dizer para vocês, então, que isso é possível. Agora, pode ser que alguém esteja dizendo assim, pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus. E ele já entrou no meu coração. Mas as coisas não mudaram muito, não. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso não é uma coisa que muda assim, ó, de um dia para o outro. É uma questão de tempo e de entrega todos os dias. Não desanime, porque esse poder está à sua disposição. E eu termino dizendo para vocês que, cada vez que você participa dos emblemas do corpo de Cristo, você está declarando publicamente de que o sacrifício que Jesus fez na cruz foi suficiente para que você possa viver uma vida transformada. E a oportunidade é de renovar esse pacto, essa fé e essa confiança de que não somos nós que estamos vivendo, mas Cristo em nós. Por isso, eu oro nesse momento para que Deus possa tocar no seu coração e compreender melhor que o sacrifício que Deus fez ao entregar o seu próprio Filho, e único Filho, foi para realizar em você e eu o milagre da salvação. Vamos orar. Deus nosso Pai, estamos agradecidos por esse sacrifício, porque ele não foi em vão e ele nos dá vida e vida eterna. Ao relembrarmos agora essa graça oferecida a nós, que a nossa fé seja fortificada nesse sangue que nos purifica do pecado e que nossa vida seja alimentada pelo pão da vida que é Cristo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os nossos líderes, os anciãos, os diáconos, diaconisas, que se fiquem nos seus lugares. Os anciãos venham aqui à frente, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim.
porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar por o pão agora. Querido Pai, te damos graças por estar aqui. Te pido tua presença sobre esta santa ceia e sobre o pão que vamos a participar. Que nos ajude a lembrar tu sacrifício por nossas vidas e que nos ajude a cada dia ser melhores cristãos. Te agradecemos muito por ter mandado Cristo morrer por nós e dar-nos a esperança de uma vida eterna. Te lo agradecemos todo em nome de Jesus. Amém. Curvemos as frontes, vamos orar pelo vinho. Obrigado, Senhor, porque na sua imensa misericórdia, um dia o teu amado Filho derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Nós sabemos que agora que vamos participar desses símbolos, o milagre que acontece não é que esse suco de uva vai se transformar fisicamente no sangue de Cristo, mas o milagre que realmente ocorre é que nós aceitamos esse sacrifício que foi feito por nós no Calvário e temos os nossos pecados perdoados por Ti. Esse sangue tem poder, Senhor, e nós clamamos que Ele venha atuar em nossas vidas, nos purificando dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.